Olá, amada igreja, bom dia. Estamos aqui de volta para mais uma Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, a visão das taças com as pragas. E para nós darmos início à nossa lição de hoje, eu convido a nossa irmã Tereza para fazer a leitura do texto áureo e nos levar a Deus em oração para uma boa Escola Bíblica Dominical e um feliz domingo. Irmã Tereza, por favor. Paz do Senhor, irmãos. Estamos estudando o livro do Apocalipse, como todos nós sabemos, e a lição de hoje está baseada no capítulo 15, e o seu textuário é o versículo 3, que diz assim: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Vamos orar agradecendo a Deus pela introdução desta lição. Glorioso Deus, nós te louvamos pela beleza da tua santidade. Nós te engrandecemos, Pai, pela grandiosidade da tua palavra, das tuas revelações transmitidas para a tua igreja nos tempos passados e nossos tempos atuais. Louvamos o teu nome, Deus, porque grandes revelações o Senhor tem nos proporcionado para que venhamos a nos preparar como igreja tua para a vinda de Jesus Cristo que não tardará. Senhor, nos ajuda, Deus, a vencermos as adversidades, a vencermos as próximas revelações que irão se cumprir. Dar-nos forças, dar-nos vigor, dar-nos mais fé, dar-nos mais revelações, entendimento e clareza da tua palavra, para que não venhamos a deixar-nos sermos enganados. Ó Senhor, para que venhamos a vencer e cantarmos o hino, Pai, da vitória, como igreja tua, membro do corpo de Cristo, naquele grande e glorioso dia. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguirmos, ajuda-nos a prosperar, ajuda-nos a perseverar até aquele grande e glorioso dia, quando haveremos, Senhor, de nos encontrar com teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que morreu, que ressuscitou e que está à tua direita e que nos aguarda. Ó Deus de Israel, dá-nos o teu perdão e nos enche, Pai, de graça, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Tereza, por sua participação. Meus irmãos, a lição de hoje, a visão das taças com as pragas. As taças são os últimos acontecimentos antes do grande final. E aqui não tem mais arrependimento, não tem mais espaço para arrependimento. E aí eu lembro da época de Noé. Os irmãos lembram de Noé? 120 anos pregando o arrependimento e as pessoas rejeitaram as palavras de Noé. E aqui agora não são mais 120 anos, nós já estamos 2020 anos desde a vinda de Cristo e o evangelho sendo pregado e as pessoas continuam rejeitando a palavra de Deus. E imagina o seguinte, que aqui agora não tem mais arrependimento. O que tem aqui agora é o grande louvor de adoração, o Cântico de Moisés, e que está também em capítulo 15 de Apocalipse 3 e 4. Grandes são as tuas obras, ó Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. É isso que nós estaremos cantando nesse dia final, meus irmãos. E agora eu vou convidar o pastor e professor Raimundo para nos falar um pouco sobre o significado das taças. O que significam essas taças? O que significa essas 7 taças que estão em Apocalipse capítulo 16? E para isso eu gostaria de ouvir o nosso professor Raimundo um pouco sobre isso. Amados irmãos e irmãs, bom dia na paz do Senhor Jesus. Graças e paz a todos. Nós, mais uma vez, estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. E chegamos aqui a essa altura no livro do Apocalipse, capítulo 16, que fala sobre a consumação da ira de Deus, tendo como o acontecimento máximo da ira de Deus o derramamento das taças de sua ira, não é? E consumam, assim,
as pragas que concluem o ciclo de juízos que são derramados sobre a humanidade. Lembrando que as taças, elas fazem parte do conteúdo contido, né, dentro do sétimo selo. O sétimo selo, nós vemos que, ao ser aberto, em Apocalipse 8, a partir do versículo 1, ele contém 7 trombetas, 3 ais e 7 taças. As taças são diferentes das trombetas. Vimos isto em aulas passadas, porque enquanto as trombetas, melhor dizendo, atingem 1/3 do alvo, 1/3 parte dos alvos a que a praga é destinada, não é? As taças atingem os alvos na sua totalidade. E o que isso quer dizer? Isto quer nos dizer que, enquanto as trombetas principia o derramamento da ira de Deus sobre a humanidade ímpia, especialmente os adoradores da besta, as taças que são ordenadas por Deus que sejam derramadas pelos 7 anjos, cada um portando uma, elas atingem o alvo na sua totalidade, porque elas trazem a plenitude da ira de Deus contra este mundo impenitente e pecador. Ou seja, a situação das trombetas para as taças a situação vai se avolumando, se agravando e dando a entender aos homens que as coisas estão piorando para eles, porque agora eles estão tratando com o Deus Todo-Poderoso, o Deus que durante séculos e milênios mostrou-se tolerante e misericordioso, mas que agora resolve extirpar de uma vez por todas a pecaminosidade e os pecadores que preferiram, não é? Que aderiram e que volitivamente escolheram pecar, de vontade própria, escolheram permanecer no pecado e rejeitaram a graça perdoadora do Senhor através do seu Filho Jesus. Então vamos analisar aqui, a partir do primeiro versículo do capítulo 16, convido você, meu irmão, minha irmã, para abrir sua Bíblia, Apocalipse 16, a partir do versículo 1, que diz assim: ouvi vinda do santuário, o santuário aqui é no céu, é o santuário no céu, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da glória de Deus. Ou seja, esta voz aqui não é outra senão a voz do próprio Deus, falando aos anjos. A voz sai do santuário, a voz de Deus, a voz de ordem, e chega até esses 7 anjos que são designados para esta missão. Versículo 2: saiu, pois, o primeiro anjo, derramou sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobreviveram úlceras malignas e perniciosas. Esta primeira taça, que é derramada por este anjo, ela tem uma destinação específica: atingir especificamente aos adoradores da besta. Ou seja, naqueles dias, falamos naqueles que são dias futuros, aquelas pessoas que da humanidade aderirem a todo o plano de governo da besta, do governo mundial e do líder mundial e líder mundial e do líder religioso que se levantará naquele dia, aquele conglomerado que vai se levantar para cumprir o seu papel fatal na história. Essas pessoas vão receber um duríssimo juízo de Deus, que elas serão atingidas por uma chaga, por úlceras terríveis, terríveis, e essas serão causadas pelo próprio juízo de Deus, não é por uma epidemia terrena, por um vírus, não. Será o anjo de Deus que vai feri-las através do derramamento dessas taças, porque elas não deram glória a Deus. Então, a Bíblia diz, em Romanos 6:23, o apóstolo Paulo deixou escrito lá, que o salário, o pagamento do pecado é a morte.
O salário do pecado é a morte. Parece que Deus não está levando em conta o que está acontecendo no mundo, mas não é isso. Vai chegar o momento que ele vai punir os pecadores de forma terrível e inapelável. Prossigamos. O segundo anjo derramou a sua taça no mar. Observe. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, versículo 3. E se tornou como o sangue de um morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e atingiu todo o mar. O mar aqui são todos os oceanos. O Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Oceano Atlântico, os mares, enfim, todos serão atingidos. E você pode imaginar o que é isso? Uma praga que Deus vai derramar através dessa segunda taça, que vai atingir toda a vida marinha. Isso é semelhante, em miniatura, ao que aconteceu lá no Egito em miniatura, quando Deus mandou Moisés a Arão que ferisse as águas do Nilo e as águas se tornaram em sangue. Na verdade, Deus mandou naquela ocasião ferir todas as fontes das águas. Moisés só feriu o Nilo. Mas isso é assunto para outra ocasião, se assim Deus permitir. Então o Nilo se tornou em sangue, era a fonte de toda a vida do Egito, causando morticínio de peixes por 7 dias. Os egípcios não puderam beber da água do rio, e o mau cheiro, e o abalo na economia, e o abalo na estrutura física e psicológica das pessoas foi tão grande. Agora você imaginemos o que não será todos os oceanos, todos os mares transformados, sua água transformada em sangue. A mortandade de peixe será terrível. Toda a vida marinha, está escrito aqui, morrerá. Muito provavelmente as embarcações não conseguirão flutuar em sangue, porque elas não foram construídas para flutuar em sangue. Então haverá um desastre ecológico como nunca visto na história da humanidade, provocado pelo próprio Deus. Mas com que intenção? Punir o pecado dos homens. Por quê? De que maneira? Assim como eles derramaram o sangue dos santos ao longo da história, Deus agora está dando sangue para eles beberem. Porque quando se derrama sangue, a ideia que se tem é que o indivíduo quer beber o sangue. E agora Deus vai dar sangue para o homem beber. Que juízo terrível. O mau cheiro. Isso vai abalar todo o ciclo da vida do planeta. Econômica, psicológica, física. De forma total a vida do planeta será abalada. Que coisa terrível. Vamos à terceira taça. O terceiro anjo foi... Terceiro flagelo, né? Versículo 4. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Observe. Então, ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram o sangue de teus santos e dos profetas, também sangue lhes deste a beber. São dignos disso. Está vendo? Deus aqui destina esta praga, esta terceira taça que é derramada por esse terceiro anjo, nos rios e nas fontes das águas, ou seja, as águas doces do mundo, no rio Amazonas, no rio Mississippi, os grandes rios do mundo, as fontes das águas, os rios que abastecem as cidades, toda a fonte de água doce naqueles dias serão transformadas em sangue. E o homem terá que beber, se quiser matar sua sede, sangue. Por quê? Por quê? Porque derramaram o sangue dos santos de Deus ao longo da história. Porque derramaram o sangue dos santos profetas e ao longo da história e naqueles dias estarão derramando o sangue dos santos. É o momento de Deus retribuir. Isto, senhores, não é porque Deus é vingativo por ser vingativo, não. Deus se baseia na sua justiça plena e perfeita, baseada na lei da retribuição. Eu darei a cada um, diz o Senhor, eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. Pesou na balança, recebe isso aqui. O peso refere-se a este peso, vai receber este juízo. Nem mais, nem menos. É justiça plena e perfeita. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol.
e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Lembrando que no Egito, como eu já falei, voltando um pouco, os egípcios tiveram de enfrentar esse flagelo. A humanidade terá que enfrentar esse flagelo naquele dia. E a semelhança do Egito, que também enfrentou o flagelo, não é? O quarto anjo derramando sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Os egípcios enfrentaram terríveis pragas também. E Deus, naquele dia, permitirá irá usar o seu astro, o astro que ele criou, como uma estrela de quinta grandeza, o sol, para ferir os homens, abrasar os homens de alguma maneira. O quarto anjo derramar essa quarta taça direcionada para o sol, Hélios, né, o sol, ele irá produzir, ele irá se aproximar da terra de uma forma direcionada por Deus e vai fazer com que os homens sejam abrasados de forma como nunca antes. Os homens serão queimados. Isto vai gerar um flagelo tremendo nos seres humanos. Com efeito, os homens se queimarão com intenso calor e blasfemarão o nome de Deus. Observe que ele tem autoridade sobre esses flagelos e nem se arrependeram para lhe darem glória. Não haverá ali lugar para arrependimento, senhores. Não haverá ali lugar para arrependimento. Pessoas se iludem pensando, meu Deus, eu vou deixar tudo para a grande tribulação, eu vou curtir a vida. Não pense isso. Porque não haverá lugar de arrependimento ali. Será o tempo da ira. O tempo em que Deus vem falando ao longo dos milênios com seus profetas que ele vai derramar sua ira sobre esse mundo. A decisão, portanto, é hoje. O arrependimento tem que ser hoje. Quinto flagelo. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a sua língua de dor. Os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E mais uma vez, dito está no versículo 11, acompanhe comigo, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E não se arrependeram de suas obras. Mais uma vez, está vendo? No versículo 8, versículo 9 diz que eles não se arrependeram para darem glória a Deus. E o versículo 11 diz que a praga posterior também diz, no versículo 11, na parte B, que os homens não se arrependeram das suas obras. Ou seja, não haverá ali arrependimento. O efeito não será arrependimento. Os homens não se arrependerão, quer dizer, as pessoas não se arrependerão. Os homens estarão para lá da redenção. Foram tão longe em seu desatino, em sua rebeldia, em sua rebelião contra Deus. Rebeldia é um ato individual do ser humano. Rebelião é um ato coletivo. Ou seja, ninguém é rebelado sozinho. O rebelado ele está junto a outras pessoas. Ele se associou a outras pessoas. A rebelião é um ato isolado, que somado a outro, a rebeldia é um ato isolado, corrigido, que somada a outro, ou a outrem, torna-se uma rebelião. Portanto, os homens naquele dia, rebelados contra Deus, rebelados contra a Santa Bíblia, rebelados contra a santidade de Deus, contra os princípios estabelecidos por Deus que são eternos e imutáveis, eles não se arrependerão. Eles não terão dó de si mesmos. Eles preferirão morrer. Eles preferirão ir para o inferno do que se arrependerem. Quadro triste. A humanidade naqueles dias, lembrando sempre que a igreja já não estará mais aqui, porque ela é vista nos capítulos 7 de Apocalipse, no capítulo 15, no céu, já arrebatada. Ela não estará aqui. Tá? A humanidade naqueles dias estará para além da redenção. Este é o conteúdo do sétimo selo. O derramamento da ira de Deus, de forma total, de forma irrestrita, o tempo da ira. Ou seja, cumprir-se-á naqueles dias o que está escrito em Hebreus 12, 28, né? Horrenda coisa, 12, 29, horrenda coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31, não é? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 10:31 e Hebreus 10:29. Coisa muito séria, muito séria. Vamos ao conteúdo da sexta taça, portanto, sexto flagelo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do sol, Anátolis Eniô, ou seja, nascimento do sol. O que isso quer dizer? Aqui há uma preparação para o Armagedon, ou seja, será outro tipo de flagelo que Deus irá derramar naqueles dias. Por quê? Os homens rejeitaram a chegada, a vinda do príncipe da paz nos dias de Jesus. O anúncio da sua mensagem foi rejeitado pelos homens e tem sido rejeitado pela maioria da humanidade ao longo dos séculos. Então, como os homens, na sua maioria, especialmente os líderes das nações, rejeitaram o Messias, o príncipe da paz, então Deus lhes envia a guerra. E esta sexta taça sendo derramada sobre o grande rio Eufrates, tem a missão, tem o propósito, o objetivo de, fazendo-o secar, preparar o terreno, abrir espaço para que os exércitos que virão do leste, do nascimento do sol, vamos falar de maneira mais clara, os países capitaneados pela China virão para este embate no Armagedon. E o rio Eufrates, naqueles dias, será secado por esta praga que será derramada sobre ele. As águas morrerão, as águas minguarão até se cessarem de todo, para dar lugar à passagem, para servir de trânsito, para o deslocamento monstruoso de uma tropa monstruosa que vem dos países do nascimento do sol. China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, aqueles países confederados ali. Que coisa terrível, meus irmãos. Que dias terríveis aguardam a humanidade. Esses países virão para ocuparem o lugar fatal na guerra do Armagedon. Se aliados ao anticristo, muito provavelmente, ou contra, nós não saberemos, porque não estaremos aqui. Mas dou minha opinião, acredito que virão aliados, porque diz que o versículo seguinte explica: então vi sair da boca do dragão, o dragão aqui é o demônio, o diabo, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos semelhantes às rãs, espíritos imundos, espíritos demoníacos, não é? Porque são espíritos de demônios, versículo 14, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Diríamos o seguinte, interpretando esse versículo, que esses espíritos sairão da boca do falso profeta, que é a segunda besta, seduzindo, convencendo, dissuadindo, persuadindo, melhor dizendo, convencendo, não é? E atraindo esses reis para que eles participem desta batalha, desta ocupação ali no Vale do Meguido, no Vale do Armagedon, não é? Que na verdade será uma batalha contra Israel, que estará acossado ali, tempo de angústia para Jacó, Jeremias 30, versículo 7, dando cumprimento assim à ira de Deus contra as nações, mas também contra Israel naqueles dias. E naqueles dias, naquele aperto que Israel estará passando, eles clamarão por Yoshua HaMashiach, eles clamarão pelo Messias. E então é aí que o Senhor vem dos céus, como está em Apocalipse 19, rasga os céus para destruir esses exércitos, matar o anticristo com o sopro da sua boca. E ali, no capítulo 14 do Apocalipse, diz que o sangue da matança ali chegará aos freios dos cavalos, ou seja, o morticínio será tão grande que Israel levará 7 anos, 7 meses para enterrar a terra, para enterrar os mortos, 7 meses para enterrar os mortos,
e 7 anos para limpar a terra. Está em Ezequiel capítulo 38. 7 meses para enterrar os mortos e 7 anos para que a terra seja limpa de cadáveres e de armamentos retorcidos. Isto acontecerá no milênio. Mas esta praga será derramada sobre os exércitos das nações, reunidos ali sob a atração demoníaca, sedutora do anticristo, que os convencerá a lutarem contra Deus Todo-Poderoso e receberão a paga. Está em Isaías capítulo 34 também. Agora vamos para o último flagelo, o sétimo, que é o derramamento da sétima taça. Então, versículo 17, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. O derramamento desta taça, dessa sétima taça, como já disse, sétimo, é a conclusão, chega ao ápice o juízo de Deus sobre todos os alvos por ele estabelecidos. Não é? E também é o golpe final em todos os inimigos de Deus. Vejamos a seguir. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, ou seja, anúncios de que uma nova era, não a nova era do anticristo, mas a era messiânica chegou. Chegou e chegou com poder. E ocorreu um grande terremoto, como nunca houve, desde que há gente sobre a terra. E tal foi o terremoto, grande e forte, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. Aqui cairá Jerusalém, aqui cairá Roma, aqui cairá todas as cidades das nações. Brasília, Xangai, Hong Kong, Nova York, Washington DC. Imagine todas as cidades, Paris, Berlim, todas as cidades grandes das nações cairão. O morticínio será como nunca houve, porque anuncia a mudança do eixo da criação. O poder, o domínio, a influência já está na mão do Senhor, nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Mas agora ele toma esse poder dos homens, dá um duro golpe no adversário, e agora ele mostra o seu poder. A vinda da era messiânica, dilapidando, desmascarando, destroçando, destruindo todos os inimigos. E agora surgirá um novo mundo. Surgirá um mundo em que durante 1000 anos, isso será visto à frente, em estudos posteriores, reinando estará o Messias, governado pelo Messias nesse mundo. Não é? Então diz assim, versículo 20, versículo 19, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caiu a cidade das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho da ira do seu furor, do furor da sua ira. Ou seja, Roma, Babilônia, receberá o furor da ira de Deus. Será vindicado nela todos os santos que ela martirizou desde os dias do Império Romano. Desde os dias do Império Romano, a Santa Inquisição, a chamada Santa Inquisição, o Coliseu Romano e os mártires que se seguiram ao longo da história. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Ou seja, uma mudança radical provocada por esta ação divina ao derramar o 7º anjo essa taça. Irá haver uma mudança geográfica, uma mudança topográfica na terra. Ilhas desaparecerão, fugiram, e os montes não foram achados. Ou seja, nos parece que o mundo se tornará, o mundo, geograficamente falando, se tornará uma planície. Qual que é o objetivo? Isso será visto adiante. E também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, aproximadamente 50 quilos, 49 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era muito grande.
ainda por cima haverá o derramamento dessa praga dentro da sétima taça, que é o derramamento dessa saraivada sobre os homens que blasfemaram, que blasfemam contra Deus. Os homens ímpios, os homens que amam a impiedade, os homens que praticam o pecado. O crente pode pecar, mas o crente não pratica o pecado. O crente pode vir a pecar acidentalmente, por fraqueza, por negligência, mas ele não ama o pecado, ele não pratica o pecado. Ele luta contra o pecado. Mas o ímpio, ele ama o pecado. Ele ama e pratica a mentira. Ele ama o pecado. Ele é praticante do pecado. O servo de Deus peca, mas não é praticante do pecado. E sobre esses que são praticantes do pecado, naqueles dias, Deus também derramará esta saraivada, como demonstração de sua ira, de sua indignação sobre homens ímpios que blasfemaram contra ele e que continuarão blasfemando mesmo debaixo de juízos tão terríveis, porque diz assim, e os homens blasfemaram de Deus porquanto o seu flagelo é sobremando grande. Hoje em dia o indivíduo está chovendo, o indivíduo xinga a chuva, xinga a Deus. O sol está muito quente, o indivíduo xinga o sol. Se ele está xingando o sol, ele está xingando a Deus, que é o Criador do sol. Isso é uma blasfêmia. Mas hoje está escrito, dito está, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Hoje. De Jesus até aqui é anunciado, e mais adiante, não sabemos até quando, dos dias de Jesus até aqui e mais adiante, repito, não sabemos até quando, é anunciado que todos os homens devem se arrepender. Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas manda em todo lugar que os homens se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com juízo, há de julgar os homens, por meio do varão que destinou. E disto deu certeza a todos, tendo-o ressuscitado dentre os mortos. Atos 17:30. Paulo falando, deixou-nos esse texto maravilhoso. Portanto, este é o conteúdo do sétimo selo, ou seja, o julgamento de toda a impiedade, o julgamento do reino da besta, o julgamento do diabo, o julgamento dos adoradores da besta, o julgamento das nações. E aqui nós vemos a consumação através do derramamento das sete taças, através desses anjos, não é? E alguém pode pensar, mas esses anjos são anjos malignos? São demônios? Não, em absoluto. São servos de Deus, são anjos celestiais. São anjos de Deus, que cumprem a ira de Deus. E alguém perguntaria, mas Deus é bom, Deus não pune ninguém. Meu amigo, Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas ele também é justo. Um Deus de amor não pode tolerar o pecado. Um Deus justo não pode tolerar o pecado. Haverá punição severa para o pecado, mas graças a Deus que ainda hoje há arrependimento. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a cada um de nós, nos guarde em Cristo Jesus até aquele dia. Amém. Meus irmãos, que trimestre proveitoso nós estamos tendo. Eu lembro que quando nós chegamos no meio do ano, mais ou menos, no primeiro semestre, algumas pessoas chegaram até a falar, mas estudar Apocalipse, algumas pessoas questionaram a grade curricular da nossa escola bíblica dominical. E nós estamos vendo agora o seguinte, será que poderia existir período mais propício para nós estarmos estudando o livro do Apocalipse do que esse pelo qual nós estamos passando agora? Parece que coincidiu, meus irmãos, o estudo do livro do Apocalipse e o período que nós estamos vivendo nesse momento. O casamento foi perfeito. Talvez se nós estivéssemos estudando o livro do Apocalipse no momento de extrema tranquilidade e calmaria, talvez não tivesse tanta importância como está tendo o estudo do livro do Apocalipse nesse exato momento que é a humanidade que nós estamos passando.
Quero agradecer aqui a participação do nosso professor Raimundo. E agora eu convido um outro professor. Nós vamos agora em Amélia Rodrigues. E eu convido o nosso pastor Gil, professor Gilson, para falar sobre a visão do Armagedon. Apocalipse capítulo 16. Por favor, professor e pastor Gilson, nos fale um pouco sobre essa visão do Armagedon. Bom dia, graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para participar com os irmãos da Escola Bíblica Dominical. Temos aqui o tópico da lição que o irmão Gil pediu a minha contribuição, não é isso? Os irmãos estão estudando a lição 10, a visão das taças com as pragas, e o irmão Gil me pediu o último tópico, né? Então, alguns irmãos já falaram aí antes de mim, e vamos continuar aqui estudando a lição. E o último tópico é exatamente a visão do Armagedon, claro, não considerando a aplicação e conclusão, né? O último tópico como tópico do esboço da lição. E eu gostaria de ler com os irmãos o texto de Apocalipse 16, do 12 ao 16, que diz o seguinte: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Louvado seja Deus! Entre a sexta taça e a sétima aconteceu esse encontro narrado aqui no Armagedon. E esse é o foco da nossa lição, porque algum outro irmão, ou pastor, colega, falou sobre o significado das taças. Mas a gente precisaria ler esses versículos para entender o contexto sobre o tópico do Armagedon. Nos versos 12 a 14, temos o derramamento então da sexta taça, que faz uma referência a uma grande batalha naquele grande dia, o dia do Todo-Poderoso, como nós vimos aqui na leitura, né? E haverá um dia, no final do versículo 14, que é o dia do Deus Todo-Poderoso. E observamos também nesses versos o ajuntamento do mal, que alguns estudiosos chamam de a trindade da maldade, né? Ou a trindade do mal, que é formada pelo falso profeta, o dragão e a besta, né? Esse ajuntamento dessa trindade da maldade é para batalhar contra a igreja de Cristo, contra os santos, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. No verso 15, que nós já lemos, há uma clara sinalização da volta de Cristo, que será uma surpresa, né? Ele dá faz analogia com um ladrão que não avisa quando virá. A gente sabe que ele pode aparecer a qualquer momento. Assim será a volta do Senhor. E Cristo voltará, no contexto geral, né, da Bíblia, especialmente do livro do Apocalipse que nós estamos estudando. Cristo voltará com grande poder e glória para julgar a terra, para batalhar a batalha da igreja, né? E assim vencer, derrotar os seus inimigos, o dragão, o falso profeta e a besta e todos os seus sinônimos que aparecem no livro do Apocalipse como os inimigos que atacam a igreja, que atacam a família, que atacam a santidade de Deus em um mundo carregado de maldades, né? Então Cristo voltará com grande poder e glória para julgar a terra. No verso 16 relata
que esse ajuntamento, essa batalha no grande dia do Senhor, vai acontecer em um lugar chamado Armagedon. O nome Armagedon vem do hebraico e significa montanha de Meguido, né? Meguido é um famoso vale, conhecido na antiguidade por ser um campo de grandes batalhas épicas e históricas, e fica situado geograficamente ao norte de Israel, né? Na verdade, o Monte Meguido, apesar do significado de Armagedon ser este, né? Segundo os estudiosos, não existe um Monte Meguido. O monte mais próximo, segundo eu apurei, é o Monte Carmelo. Mas o que há de fato é que é um vale e tem uma pequena elevação geográfica onde é situada a cidade de Meguido, né? Então, o nome Armagedon, que significa Monte de Meguido, na verdade é uma referência a essa localização ao norte de Israel, onde aconteceram grandes batalhas. Por exemplo, a gente tem registrado na Bíblia algumas delas, e eu quero destacar aqui a batalha entre Baraque e Débora, que derrotaram Jabim, o cananita, tá? Em Juízes 5, versículo 19. Ali morreu Acasias, rei de Judá, ferido por Jeú, está registrado em 2 Reis 9, 27. E Josias foi morto na batalha contra o faraó egípcio Neco, está em 2 Reis 23, 29 e 30, e 2 Crônicas 35, 22. Eu, sinceramente, não acredito que o Armagedon, apesar da referência geográfica, né, no mapa das terras bíblicas, eu acredito que não seja um local literal, mas que a batalha contra o mal se estende para toda a humanidade, para toda a terra, e não apenas naquele lugar especificamente. Eu respeito quem crê que seja uma batalha no local literal, né? Porque quem defende tem argumentos para defender. E a gente tem até filmes, né? Tem até filmes feitos sobre essa batalha final, que será no Armagedon ou no Monte Meguido, né? Mas eu creio que seja uma referência a uma batalha espiritual. Eu entendo o local sendo como uma citação de uma referência de um local de batalhas, de lutas épicas, né? Mas, entretanto, o significado usado aqui no livro do Apocalipse por João, eu entendo como uma batalha espiritual, a grande batalha final. A batalha final que é descrita como a luta entre o povo de Deus e as hostes do inimigo, as hostes malignas, contra a trindade maligna, o falso profeta, a besta e o dragão. E essa luta, que não é uma luta nossa, né? É uma luta de Deus, é uma luta do Todo-Poderoso, é uma luta do Cordeiro e do Leão, porque só eles podem vencer esta luta. Aliás, a gente diz poderá vencer ou pode vencer, mas na verdade já venceu. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele decreta a vitória da igreja, a vitória dos santos sobre toda a maldade, sobre o pecado, sobre as artimanhas do inimigo para tentar destruir a igreja. A igreja tem provado isso na sua história, tem provado isso na sua caminhada, sempre vencendo os seus inimigos, seja aqui no contexto específico de João, quando o Império Romano se levantou contra a igreja com toda a sua austeridade, com toda a sua força, com toda a sua fúria, e a igreja passou por tudo isso, vencedora, né? Seja em todo o período da Idade Média, onde era proibida a leitura da Bíblia, a igreja era proibida de cultuar a Deus, e a igreja venceu. Seja no período moderno, pós-reforma, que a gente enfrentou muitas batalhas espirituais contra movimentos que surgiram
nos séculos seguintes à Reforma, combatendo a igreja, e a igreja tem vencido todos esses inimigos, ou seja, na atualidade, na pós-modernidade, com o secularismo, com o liberalismo teológico, com essa mistura que o mundo tem tentado influenciar a igreja de maneira muito significativa, misturando os conceitos, os papéis, e a igreja ela vai permanecer vitoriosa até chegar no grande dia da batalha final, essa batalha final que é uma batalha do Senhor da igreja, que vencerá por nós. Então, o Cordeiro, o Leão, a Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é quem vencerá essa batalha. E serão todos derrotados para sempre. Essa é a leitura que nós extraímos do livro, no final do livro do Apocalipse. E a igreja sairá, então, vitoriosa para todo o sempre. O autor da revista, ele trouxe uma aplicação muito interessante. Pedi permissão aos irmãos para fazer essa leitura, porque eu achei completa, né? E não precisaria eu fazer uma outra aplicação. E os irmãos quiserem acompanhar aí na sua revista, pode abrir aí na página 48 e ler juntamente comigo, tá bom? Olha o que ele diz aqui na aplicação para a igreja hoje. Enquanto o mundo caminha para o juízo final, né, e a gente desenha isso, a gente enxerga isso, que o mundo está caminhando para o juízo final. Aliás, se a gente fizer a leitura de Romanos capítulo 1, a gente vai entender que esse juízo já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Ainda não é o final, mas ele já está acontecendo quando Deus dá liberdade ao homem para, como é que diz, experimentar ou até mesmo se realizar, entre aspas, nas suas mazelas, né? Porque Deus os entregou às suas próprias paixões. Então, fazendo uma hermenêutica daquele texto, há um entendimento de que já é Deus exercendo juízo sobre a humanidade. E isso tudo é um juízo progressivo que chegará no grande dia, o dia do juízo final, que eu creio que será no dia da volta do Senhor, do Senhor Jesus. Como eu sou amilenista, então eu acredito que com a volta do Senhor é o juízo final e é o fim, né? O fim e o recomeço de uma nova história, novo céu e nova terra, né? Os irmãos que creem de outras maneiras, né? De outras compreensões escatológicas, ainda não é o fim do fim, né? Ainda tem outras possibilidades, mas não vamos entrar nesse mérito, né? Então, enquanto o mundo caminha para o juízo final, Deus e o seu povo estão cheios de canções de adoração ao Senhor. A criação celebra o Senhor pelos seus feitos. O nascimento de Jesus foi celebrado pelos anjos que louvaram com música. A vinda do Senhor Jesus será causa de grande celebração. Aleluia! Todos os homens devem se voltar para Deus agora mesmo, enquanto há tempo. Chegará um dia em que não haverá mais oportunidade. A nossa lição aqui na igreja, a gente está atrasado. Na pandemia a gente atrasou. Então a gente ainda está estudando a Sala do Trono. Ontem à noite nós pregamos sobre isso, porque a gente tem a escola bíblica e eu tenho pregado baseado no tema da escola bíblica para reforçar o estudo. E ontem nós estudamos o capítulo 5 e uma das coisas que eu destaquei foi que como é que diz? A celebração ao Cordeiro, né? A adoração a Deus é uma das coisas mais lindas que nós podemos extrair de toda essa história de perseguição, de morte, de sangue derramado. O que nós podemos observar de belo é que a igreja ela permanece firme adorando ao Senhor. Ela tem que continuar marchando, como disse Moisés, transmitindo a mensagem do Senhor lá no deserto, né? Diga ao povo que marcha, a igreja ela tem que marchar, ela tem que permanecer adorando, servindo, cantando, mesmo que suas vidas sejam tiradas. A igreja de Cristo ela não pode perder o foco na adoração e na celebração ao Senhor, né? Mesmo que a perseguição venha, mesmo que o inimigo se levante, mesmo que o inimigo se organize, mas
a igreja ela tem que permanecer firme, celebrando ao Senhor. Então diz aqui na sequência, todos os homens devem se voltar para Deus agora mesmo, enquanto há tempo. Chegará um dia em que não haverá mais oportunidade, O juízo de Deus vem sobre os homens, né, que servem a besta e o adoram, sobre o dragão, diabo e seus anjos, sobre a besta e o falso profeta. Toda maldade será alvo do juízo divino, como revelado em cada taça da ira de Deus. E o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, receberá o louvor e a adoração. Então, permaneçamos firmes, seguindo no nosso alvo como adoradores, nos alegrando sempre no Senhor, porque do mal cuidará o Senhor. A batalha contra o mal não é uma batalha nossa, é a batalha do Senhor, meus amados irmãos. Olhamos para esse mundo, olhamos para a influência que ele tem tido na igreja, mas os remanescentes, os fiéis, devem permanecer fiéis. O Armagedon não é uma batalha nossa, mas é do Senhor, porque a promessa foi essa. Quando o homem caiu em pecado, Deus prometeu que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que venceria o mal, que venceria a maldade, que venceria todo o sistema que planeja contra a santidade de Deus, que planeja contra a sua igreja. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a sua igreja aqui na terra, e vamos avançar, continuando firmes e fortes em Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso santo juiz. A igreja ela não tem medo do juízo, porque sabe que o juiz, ele é justo, ele é plenamente justo. Louvado seja Deus, e um forte abraço no coração a todos os amados irmãos. Muito obrigado, pastor Gilson, por sua contribuição. Meus irmãos, como você tem vivido a experiência de adorador? Há algo que precisa melhorar? Meus irmãos, nós vivemos dentro de um projeto, dentro de um planejamento elaborado por Deus desde o Éden. Inclusive, esse planejamento elaborado por Deus, nós vamos ver no próximo trimestre, a partir de janeiro. E a conclusão do projeto elaborado por Deus no Gênesis, ele é concluído no Apocalipse, que é o que nós estamos vendo nesse trimestre. E o tempo todo o autor fala que nós devemos estar prontos para esse dia chegar. E com certeza esse dia vai chegar, e cada vez mais nós estamos vendo evidências, nós estamos vendo certezas que esse dia de fato vai chegar. Quero agradecer aos irmãos por mais uma vez estarem assistindo a nossa Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo eu não estarei com os irmãos, eu estarei viajando mais uma vez a trabalho, mas em breve eu estarei de volta com os irmãos. Quero agradecer a todos. No próximo domingo o nosso professor Rafael estará mais uma vez dirigindo a nossa Escola Bíblica Dominical. Mas mais uma vez eu quero agradecer a todos, a oração de todos os irmãos pela nossa Escola Bíblica Dominical. E é aqui onde nós temos a oportunidade de aprender muito sobre a palavra de Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima.